Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de língua inglesa. É uma revisão. Inclusive, esse capítulo 11 inicia a nossa terceira apostila. Se alguém ainda não pegou essa terceira apostila, deve ir até a escola para retirar a sua apostila. No horário de 8 às 5, você vai até a escola e pegue a sua apostila, tá certo? É importante que você tenha a apostila porque você precisa acompanhar, né, a videoaula, você precisa da apostila para estudar e fazer os exercícios. Então, se alguém ainda não pegou, por favor, vá até a escola retirar a sua terceira apostila. Então vamos lá, vamos ver quais são os conteúdos que serão revisados no capítulo 11 de língua inglesa. Ele começa revisando os tempos verbais. Esse quadrinho, ele aparece na sua apostila, lá na página 881, tá certo? E aí eu reproduzi ele aqui. Ele vai revisar alguns tempos verbais. Então vamos lá. O primeiro tempo verbal que ele revisa ali é o simple present. Ele vai ser usado para indicar rotina, fatos, situações permanentes. Existem algumas características que são importantes lembrarmos a respeito desse tempo verbal. Todas as vezes que nós conjugarmos os verbos nas terceiras pessoas, he, she ou it, nós vamos acrescentar s a esse verbo. Olha ali o segundo exemplo. She speaks. O verbo speaks tem o s ali por quê? Terceira pessoa do singular, tá certo? Então, quando tivermos he, she ou it, regra geral, acrescento s. Dependendo da terminação do meu verbo, eu ainda posso acrescentar es ou ies. Tudo bem? Bom, o simple present ele tem dois verbos auxiliares, do e does. Does você vai usar para as terceiras pessoas, he, she, it, e do você vai usar para as outras pessoas do discurso. Ele coloca ali para vocês, ó, advérbios e expressões adverbiais de tempo que podem ser usados nesse tempo verbal. Segundo tempo verbal que ele coloca ali é o present continuous, ações acontecendo enquanto se fala, planos. Qual é a estrutura do present continuous? Verbo to be mais verbo principal acrescido de ing. Tá certo? Ele coloca ali também algumas expressões de tempo que nós podemos usar no present continuous. Qual é o terceiro tempo verbal ali? Going to ou o near future. Planos futuros, intenções. Normalmente você usa esse tempo verbal também para indicar aquilo que está prestes a acontecer. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Verbo to be mais going to mais verbo principal. Tá certo? Ali também algumas expressões usadas com o going to ou near future. Próximo tempo verbal, simple past. Eventos terminados no passado. Significa o quê? Que é o nosso passado determinado, definido. Todas as vezes que nós colocarmos na oração quando aconteceu, você vai usar esse tempo verbal. Quando nós estamos falando do simple past, temos que prestar atenção se o verbo principal é regular ou irregular. Se ele for regular, basta acrescentar ed a esse verbo que ele estará no passado, tá certo? Preste atenção ao acréscimo do ed. Olha ali, ó, stud, verbo terminado em y precedido de consoante. Tirei o y, coloquei ied, tá certo? E se for um verbo irregular, aí nós temos aquela nossa lista de verbos, aquela segunda coluna. Tudo bem? Quem é o verbo auxiliar do simple past? Did. Ele coloca ali também algumas expressões que são usadas com esse tempo verbal. E o último tempo verbal que ele vai revisar ali é o past continuous, passado do verbo to be mais verbo principal com ing, tá certo? Essa é a estrutura do past continuous. Eventos em progresso no passado. Então, você vai usar was ou were, que é o passado do verbo to be, dependendo de quem seja o sujeito da oração. E ali ele coloca algumas expressões também que são usadas nesse tempo verbal. Bom, agora ele vai revisar classes de palavras. Coloquei uma frase ali, the boy was very tired. E aí nós vamos lembrando aí essas classes de palavras. Primeiro, ó, não, boy é o núcleo da frase, é o nome, é o substantivo. The boy was very tired. Continuo com a mesma oração, só que agora nós vamos analisar o outro termo, vamos classificá-lo. É o verbo was, indicação ou serve para introduzir características ou estado. Agora nós vamos falar sobre o advérbio.
Vary, modifica ou qualifica verbos, adjetivos ou outros advérbios, exatamente como acontece em português. E, por último, o adjetivo, a característica, tired, aparece depois do verbo be ou antes de substantivos. Tudo bem? Então, só lembramos aí essas classes de palavras. Uma outra situação que aparece ao longo desse módulo, qual é? Ele vai revisar as palavras interrogativas, WA question, tá certo? Você tem lá na página 882. Você vai lembrar que nós já tivemos um módulo especificamente falando dessas palavras interrogativas, né? O significado de cada uma delas, como e quando elas podem ser usadas. Você vai ver aí nesse quadrinho, você vai lembrar, né, na realidade, que nós podemos ter a palavra interrogativa ou uma expressão formada por essa palavra interrogativa. Eu posso usar what, mas eu posso ter também what time. Eu posso usar how, mas eu tenho também how much, how many, tá certo? Então, essas palavras, elas estão aí para que você possa lembrar que elas podem ser usadas, normalmente iniciando frases interrogativas, tá certo? Bom, o nosso módulo não é extenso, é um módulo pequeno, né? Ele é um módulo revisional, ele vai relembrar aí essas situações. Você pode pensar assim, mas por que revisar tudo isso novamente? Já falamos sobre essas situações tantas vezes e quando eu chegar no Enem eu vou ter que analisar textos, mas essas são situações que a gramática apresenta que te ajuda a fazer inferências dentro dos textos. Eu sempre falo isso com vocês. Então é importante sim revisarmos o uso dos tempos verbais, o que eles indicam, a classe de palavras, né, vai te ajudar a identificar, por exemplo, um grupo nominal dentro do texto. O que é o grupo nominal? É aquele formado por uma expressão que não tem verbo. Então, se você souber identificar o que é o verbo, o que é o substantivo, o advérbio, isso vai te ajudar em todas essas situações. E essas palavras interrogativas, elas não são diferentes. Elas também te ajudam a identificar essas perguntas, essas situações que podem aparecer dentro de um texto, tá certo? Bom, você vai fazer todos os exercícios do capítulo 11, como o próprio capítulo diz, é um capítulo de revisão, mas é importante. Qualquer dúvida, só chamar, tá certo? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.